Hi guys, it's me again. Agora a gente vai ver os pronomes. Mas antes de ver os pronomes, eu vou fazer uma perguntinha se vocês sabem o que é um sujeito, o que é um verbo e o que é um objeto, tá? E por que isso é importante? Porque agora, a partir do momento que a gente vai estudar um pouquinho mais a gramática, é importante saber, porque eu vou perguntar pra você, quem que é o sujeito da frase, quem que é o verbo, quem é o objeto, tá? Só que vocês vão ver que é mais simples no inglês. Por quê? Eu sempre falo para meus alunos, se preocupem com o sujeito, com o verbo, com o objeto, tá? Primeira pergunta então para vocês. Vocês sabem o que é um sujeito? Sujeito a gente fala subject. Então o sujeito é a pessoa ou algo que faz a ação. Então vamos ver aqui o exemplo. Olha aqui. Martha likes books. Cadê o sujeito? Então quer dizer, Marta gosta de livros. Nessa frase, qual que é o sujeito? Quem que gosta de livros? É a Marta. Então a Marta é o sujeito, ela é o subject. O likes é o quê? Gosta, é uma ação, né? Então é um verbo. E books é o quê? A Marta gosta do quê? Livros. Então livros é um object, tá? Então Marta é um subject. Likes é o verbo, que é o verb, tá? E o books é o object. Tudo bem? Tá. E agora eu te pergunto, o que é um pronome? O pronome vai substituir o sujeito. Neste caso, né? O pronome do sujeito vai substituir o sujeito, que é a Marta, tá? Então agora vamos ver quais são os pronomes do sujeito in English. Então vocês têm aquela listinha, né? Que é esse: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, objetos animais ou objeto animal. No inglês você tem que separar, tá? Porque você não tem esse item, objeto animal, no português, tá? Eu já coloquei aqui a descrição para vocês saberem, tá? Então vamos ver, provavelmente vocês já ouviram falar, mas não estão conseguindo correlacionar esses pronomes do sujeito com o inglês. Então o eu no subject pronoun vai ficar I. O tu, que é você, vai ficar you. E o ele vai ficar he. O ela vai ficar she. E o nós? O nós é quando você se inclui, que é o we. O vós quer dizer vocês, que é o you. Então presta atenção. O you pode ser você ou vocês, tá? Serve tanto no singular como no plural. Eles e elas, objetos e animais. Eu destaquei esse objetos e animais, por quê? Porque você também pode falar assim, eles, né, aqueles, né, animais. Então tudo vai ser they. E para objeto animal, você vai usar it. Tem uma coisa importante aqui, né? Porque hoje o cachorro, o dog, faz parte da família, né? E tem algumas pessoas que não gostam de chamar o dog de it. Então você pode falar he ou she, não tem problema, tá? Isso na parte oral. Mas na parte escrita, se você for fazer uma prova, você tem que chamar de it, tá bom? Então tá. Então sabendo que o I é eu, o you é tu, você, né? He, ele, she, ela, we, nós, you, vocês, they, eles e elas, objetos e animais, e o it, objeto e animal. Qual pronome do sujeito você substituiria Marta? Marta seria she. Então fica she likes books. Fácil, né? Então vamos fazer um exemplo, uma outra frase.
João and Maria like books. João and Maria like books. Então, João e Maria, você substituiria por qual pronome? Pensa assim no português, né? Você ia falar o quê? Eles gostam de livro. Ah, eles. Então, qual que é o pronome que corresponde a eles? Isso, que seria o they. Então, ficaria they like books. Vocês lembram do Páprica, o meu cachorro? Então, se eu falar... o Páprica likes shoes, porque ele come sapato, né? Então, como é que ficaria? Tá, então eu vou ser o que é gramaticalmente certo. Então, it likes shoes. Tá certo? Muito bem. Agora vamos aprender sobre o pronome objeto, que é o object pronoun. Então vamos relembrar: subject, que é o sujeito, verb, que é verbo, object, que é objeto. Então a gente substituiu a Marta por she, o verbo fica igual, que é o like, e vamos substituir o objeto, que é books, tá? Os pronomes para colocar no lugar do objeto não são esses aqui, tá? Então o object pronoun do I vai ficar me. Do you vai ficar you. Continua a mesma coisa. O he vai ficar him. O she vai ficar her. O we vai ficar us. O you fica you novamente, tá? Plural, vocês. O they fica them. E o it vai ficar it. Então tem alguns que vão ser facinhos porque vai repetir. Então fica, o eu fica me. Na verdade não é eu, nem eu, né? Que é o mim, né? Então vamos substituir. She likes books. Books é o quê? É um objeto, né? E tá no plural. Então, qual que é que corresponde a um objeto no plural? Que seria objetos, tá? Seria o they? Não, porque ele é um pronome, é um subject pronoun. Então, vocês têm que substituir por them, que é um object pronoun. Então, ficaria... Vamos substituir tudo agora por pronome. Fica she likes them. Tá? Mais um exemplo. Se eu falar João likes Maria. Então, substituindo, como é que fica? Dá uma pensadinha rapidinho. João likes Maria. João é o quê? É ele, né? Então fica he likes Maria. Maria é ela. E Maria, nesse caso, é um objeto, né? Então, he likes her. Toma cuidado que esse objeto não é uma coisa, tá? É o objeto, é a função da palavra na sentença. Tá bom? Tudo bem? Ótimo. Então agora a gente vai ver possessive adjective e possessive pronoun. O que é esse possessive adjective, possessive pronoun? Você vai usar esses pronomes quando você quer indicar possessividade. Você quer indicar o que é seu ou o que é de alguma pessoa. Por exemplo, esse marker é meu, certo? Então eu vou falar this is... Alguém sabe como é que fala meu? My marker. Alguém sabe me dizer como é que fala o seu? You vai ficar your. Him vai ficar his. Her, que é o dela,
nosso, our. Opa, desculpa aí. E o you vai ficar your também, tá? É igualzinho. Them vai ficar their. E o it vai ficar its. Tá bom? Então, toda vez que você tiver esses pronomes, você tem que dizer o que é seu. Você tem que especificar, tá? Você não pode falar assim, esse livro é meu. Você não pode falar, it's my. Não. It's my book. It's your book. It's his book. It's her book. It's our book. It's your book. It's their book. And it's its book. Esse it's, quem já estudou inglês em algum momento, não tem o apóstrofe, tá? Porque você vai ver assim, ó. It's book. Esse it é o it, is. Esse aqui é o pronome possessivo e o book, tá? Então, esse possessive adjective, você tem que dizer o que pertence à pessoa, tá? Então, vocês têm que dizer o que vem depois, tá? Aí você tem a opção de falar, esse aqui é meu. Aí você não precisa dizer o que é seu, tá? Então a pergunta é, os pronomes são, aí você fala, it's mine, parou por aí, não diz o que é seu. It's yours, it's his, it's hers, it's ours, it's yours, it's, desculpa a minha letra, gente, porque eu tô segurando a câmera e escrevendo. Theirs. And it's. De novo, sem apóstrofe, tá? Então, lembrando, possessive adjective, você tem que colocar alguma coisa aqui, o objeto que pertence à pessoa, tá? Ou a pessoa, por exemplo, it's my brother, é meu irmão, tá? O possessive pronoun, você não põe nada depois. Então fica mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs, its. Tá? Então, qual que é a pergunta para o possessive pronouns? A pergunta vai ser whose book is this? Quer dizer o quê? De quem é este livro? Aí você pode falar, a resposta pode ser o quê? It's my book. Você vai colocar it's my book or it's mine, tá? Ou eu posso falar assim, whose book is it? Aí você fala it's her book, que é o livro dela, or it's hers, tá? Esses dois pronomes é um pouquinho mais complicado porque tem gente que coloca o S, mas não sabe por quê. Então isso aqui, ó, essas duas colunas vocês têm que prestar atenção. Este aqui você tem que colocar o que pertence à pessoa, este aqui não. Só fica o pronome sozinho, tá? O pronome objeto, né? Você vai substituir o objeto da frase por estes pronomes. Tá? E esse aqui são os pronomes do sujeito. Good? Tá. Então eu vou deixar no final dessa gravação, tá? Do vídeo, vou deixar os sites que vocês podem fazer exercícios. Gente, faça exercício, porque só com treino e como a gente não se encontra, é importante vocês fazerem os exercícios em voz alta, porque aí vocês vão treinando e vão se escutando. Okay? So, see you next time again. Bye bye.